Beleza, pessoal. Não vou demorar muito mais não para respeitar aí o pessoal que já conectou aqui com a gente. Eh, Primeiro, queria agradecer aí a presença de todos por, né, parar um tempinho aí nessa correria que a gente vive aí para ouvir um pouquinho sobre, né, sobre a Netcon, sobre a Transmit, o assunto que a gente vai conversar aqui hoje. Então, em nome da Netcon e da Transmit, queria agradecer a presença de todos. A ideia do webinar hoje, né, vai ser a gente falar um pouquinho ali sobre a transformação, né, da segurança cibernética de forma geral com relação à prevenção de fraudes ali nos canais digitais. A ideia aqui é a gente fazer um webinar um pouquinho diferente aí, né, do que a gente tem visto, e mais numa linha aqui de bate-papo, algo mais descontraído aqui para trazer um conteúdo, né, que faça sentido para vocês e que a gente finalize aqui, né, o webinar com mais conhecimento, com melhor entendimento ali de como algumas fraudes, né, têm ocorrido, principalmente no mercado brasileiro, e como que a Netcom, né, em parceria com a Transmit, a gente consegue apoiar e ajudar vocês, tá? Me apresentando rapidamente, eu sou Abraão Dias, né, faço parte do time da Netcom, vou intermediar aqui entre, né, o time da Transmit aqui, vou deixar eles se apresentarem, e aí a gente já começa o nosso bate-papo, tá? Bonassa, se quiser fazer as honras aí, por favor. Bom dia a todos. Meu nome é Alexandre Bonassa, todos me chamam Bonassa, né? Você viu que já o Abraão já me chamou de Bonassa ali, né? Eu sou responsável pela Transmit no Brasil, área de vendas, né? Conduzi todo o escritório aqui local e, e o foco nosso principal realmente é estar olhando aí o ambiente de vocês e estar vendo o que a gente tem feito aí nos últimos dias, justamente protegendo o ambiente dos nossos clientes, né? A gente tem uma parceria muito forte com a Netcom é um parceiro certificado nosso, e nos traz bastante, né, clareza sobre as soluções e também nos clientes, ajudando os clientes finais, tá? Queria também chamar o Cláudio Siloto, né? Por favor, Cláudio, se apresenta. Bom dia, pessoal. Bom, coisa rápida, né? Cláudio Siloto, trabalho aí com Bonassa, Abrão, como engenheiro de soluções aqui na Transmit. Então, o foco é tirar bom proveito da solução, dar bem próximo de vocês aí para usar bem toda a plataforma. Trabalho bem focado no Brasil, tenho uma boa experiência aí na área, então conheço um pouco do nosso mercado aí, tá? Vai ser um prazer aí conversar com vocês hoje. Show de bola. Pessoal, acho que para a gente começar aqui, é interessante, né, Bonassa, Cláudio, a gente entender um pouquinho quem é a Transmit, tá? Então, se vocês puderem explicar aí pro pessoal, né, quem que é a Transmit, o que que vocês fazem, como que a gente consegue ajudar com relação à fraude em geral, e aí a gente vai adentrando, né, no tema principal aqui do webinar. Legal, legal. Vamos lá. A Transmit é uma empresa israelense. A gente tem dois escritórios. Um escritório fica em Israel, Tel Aviv, e outro fica em Boston. Então a gente está separado, né? Estados Unidos e Israel. Os engenheiros ficam em Israel, né? E o pessoal na parte comercial, marketing, operações, financeiro, fica todo em Boston, tá? E a gente tem mais de 300 funcionários, está chegando a 350 agora, até tem crescido bastante. A gente teve uma série A de investimento bem interessante aí, de 543 milhões de dólares para a empresa ter um ramp-up muito bom, né? E a gente hoje está gerenciando aí mais de 1 bilhão de identidade, né? Acho que acredito que tenha quase dobrado já, pelo número dos clientes que vocês estão vendo aí do lado direito, né? A gente, assim, área financeira muito forte, mas tem vindo aí muito a área de varejo, a área de saúde, utility, a gente tem visto muito preocupações, né? E olhando a noção. A Trans é uma empresa focada em CIAM, vamos dizer assim, né? Com o foco principal realmente olhando a jornada do cliente fim a fim. Eu vou mostrar nos próximos slides, mas é uma empresa realmente de Customer IAM. E nesse Customer IAM você vê, né, a diferença, né? Um dos pontos nossos e a nossa missão até e visão, né, é realmente unificar a CIAM, né? Olhar toda a parte de onboard, verificação, mas isso olhando o food. Então, se você ver esse slide aqui que a gente está mostrando, né, é realmente reduzir complexidade, né, e os vários silos ou várias aplicações. Imagina, a gente sabe tem empresas que têm 10, 30, 100 aplicações diferentes, às vezes, canais digitais. Qual que é essa complexidade toda, né? E um ponto importante, colaboração. Imagina, a área de fraude está olhando tudo, todo o ciclo, todas as aplicações integradas, sim ou não? Ou ela só isoladamente trata depois que ele acontece, né? E a gente tem muita integração e hoje a solução baseia-se também em inteligência artificial, isso é bem interessante. Depois o Cláudio vai estar falando um pouco mais aí
mais à frente, né? E um dos pontos principais, a nossa missão é realmente agregar valor, né? Ver aí como que a gente consegue reduzir custo, né? Proteger o ambiente, não mais deixando fraude ali caminhar, né? E realmente agregar valor para a solução, né? Entregar valor para vocês, né? Isso de uma forma simples, fácil de ser integrado, né? Hoje o ambiente nosso totalmente em nuvem, né? Então isso traz uma facilidade muito grande, né? Um dos principais benefícios, e olhando esse slide agora, é justamente olhar, né? Todo o ciclo que você tem hoje dentro dos canais digitais da empresa, né? Tanto web, mobile ou call center, né? Ou a parte de agência, né, ou até quiosques, ATM, todo esse ciclo que você tem, toda essa jornada que o cliente faz, ou na web, ou no mobile, ou às vezes num call center, né, de que forma a gente poder ter visibilidade disso, ajudando o negócio, né, e reduzindo fraude, de que forma fazer isso, né. Um outro ponto que a gente vê muito importante também, é olhar, né, no negócio, o que está acontecendo, quais tipos de fraudes estão ocorrendo, né, e de uma forma rápida, né, detectar isso de uma forma rápida. Às vezes, antes até do usuário logar, estou lá no meu mobile, aqui no aplicativo, vou fazer um login no meu banco, ou no login numa empresa de varejo, né, numa loja específica. Antes de eu conectar, será que a empresa está capacitada para olhar essa fraude, detectar de uma forma rápida e poder responder isso rapidamente, né? E o negócio hoje cresce rapidamente. Se vocês fazem uma promoção específica num final de semana, o acesso é muito grande. E esse acesso, como que eles estão sendo feitos? E a identidade do cliente, né? Como que ela está sendo controlada, né? E a gente mostra muito isso, essa eficiência, né? Isso em real time que a gente fala, online, vamos dizer assim, tá? E também um ponto importante, não somente tratar online ali, porque isso já é para barrar, dar um deny, um desafio na solução, às vezes proteger esses canais todos, mas também olhar o depois disso. O Cláudio vai explicar mais à frente lá um pouquinho como que a gente faz isso, de que forma a gente trata isso, tanto antes como depois. Eu acho que esse é um dos pontos principais, né? Olhando todo esse ecossistema, né, Cláudio, passa para o próximo, por favor. Todo esse ecossistema que a gente tem, em que ponto a gente atua, tá? Então a gente vai atuar desde lá do onboarding, quando a gente está fazendo o acesso, o login, tá? Numa transação ou num processo, às vezes, de cadastro, de verificação da conta, né? E às vezes de recuperação da conta. Então, olhando todos os canais digitais que vocês têm, né, no ambiente de vocês, a gente vai estar atuando em todos esses pontos, de uma forma assim efetiva, pré, né, ali online, olhando esse ambiente, e pós também, justamente para olhar e mostrar dentro da jornada que o cliente está trafegando nas aplicações, de que forma a gente consegue atuar, né. A gente tem uma plataforma muito grande e essa plataforma traz uns benefícios interessantes. E dentro da plataforma ela é totalmente modular, que a gente consegue atender vários pontos aqui isoladamente, mas o principal, unificando isso com fraude, olhando prevenção a fraudes, né. Então, esse ponto é um dos diferenciais da plataforma da Transit, que a gente já vendeu em conjunto com a Netcom alguns clientes, mas, eh, o cliente olhando dessa forma, ele vê que ele consegue reduzir custo, porque às vezes ele tem 3, 4 motores de risco analisando, ou às vezes várias workflows vindos de aplicações diferentes para poder controlar, e às vezes é difícil controlar todos esses pontos, orquestrar tudo isso, né, de uma forma, inteligente, né, e além disso, poder puxar isso para um benefício de redução de custo, né, porque a gente fala assim: "Poxa, tem um custo a solução? Tem um custo, porém, de que forma a gente vai conseguir fazer esse ecossistema todo, essa jornada toda, de uma forma transparente, simples e fácil de gerenciar. Então a gente tem uma plataforma muito extensa e que consegue atender em alguns pontos, né. Bonassa, Quando deixa eu te aproveitar aqui para fazer uma pergunta aí no meio desse, né, dessa explicação. por favor. É, quem que é né, o foco da Transmit, então, no final? A gente está falando de uma proteção de uma identidade né, de uma rede corporativa do cliente, a gente está falando de uma proteção da identidade do cliente final, né, lá da ponta. Quando a gente fala aqui dos canais digitais, até para ficar mais claro para o pessoal, né, quais são esses canais, geralmente? A gente está falando de um e-commerce, de um portal que recebe um login externo, para, né, deixar bem claro aqui, onde que a Transmit consegue ajudar, né, nessa jornada aí. Os 2 pontos principais que a Transmit consegue ajudar é justamente na experiência do usuário, melhorando essa experiência, orquestrando de uma forma transparente.
e na proteção da identidade dos usuários, dos clientes finais. Então, os clientes dos nossos clientes, vamos dizer assim, né? Uma grande empresa, né? Um grande banco, ou um grande varejista, ou uma grande empresa de utility, ela vai falar assim: poxa, eu tenho aqui milhões de usuários, como que eu protejo ele e melhoro a experiência dele nessa jornada toda que vocês estão vendo aqui, em todos os canais que você comentou, canais digitais, então portal web, ou aplicativo mobile, ou no call center também, no 0800 ligando lá de uma forma transparente, tá? E às vezes até quando o cliente vai numa agência, às vezes ele tem uma dificuldade em alguma coisa, ele precisa de uma agência e tem um quiosque lá, um ATM para ele poder fazer. Até nesse ponto a gente poder estar melhorando a experiência dele, orquestrando de uma forma melhor, um acesso, uma identidade, um login, uma transação específica e olhando prevenção a fraudes ao mesmo tempo, tá? E isso unificado, por isso a gente fala, né, é a unificação desses pontos, né? E daí, desse benefício, a gente consegue trazer aí redução de custo para o cliente, daí a empresa em si, e o cliente final, né? Eu, como um cliente de um varejo grande, ou de um banco, ou de uma utility, tá ali falando, poxa, a empresa é segura. Eu vi que me pediu uma senha quando eu fui fazer uma transação específica. Eu vi que olhou lá e teve que fazer uma selfie, olhar um documento primeiro. Opa, a empresa tem preocupação com segurança. Hoje os clientes, a gente tem visto, tem no dia 12 de agosto agora, saiu uma publicação da Folha que fez uma pesquisa sobre a fraude digital e roubo de celular, né? Que está dando prejuízo mais de 71 bilhões, isso de reais, vamos dizer assim, em um ano. Hum. Tá? Foi feita essa pesquisa aí, e interessante que trouxe todos os pontos que estão ocorrendo no mercado, né? Então, olhando assim, fraude digital, o que que é, né? De que forma eles estão vendo isso? Primeiro ponto é, às vezes, a maquininha adulterada, que a gente não sabe, fraudes com cartão de crédito, né? Roubo e furto do celular, que daí perde a identidade da pessoa, está no celular, vai conseguir fazer acesso. Golpe com Pix, boletos falsos, isso, nossa, boleto a gente recebe. Se a pessoa sabe quando vence o seu boleto, qual o valor, qual que é os detalhes dele. Então, roubou dados da empresa que às vezes não estava segura, né? E daí, com isso, vai perder a informação do cliente. E daí vai ter acesso e vai mandar para ele: ó, Cláudio, segue aqui o boleto, você não pagou ontem, segue aqui o boleto para você pagar com 10% de desconto. Na hora você às vezes pensa, paga o boleto, R$ 250. Só que Interessante, né? você pagou para quem? Né? Para a empresa mesmo ou para o fraudador que foi esperto, roubou seus dados e conseguiu criar o boleto e mandar, né? A gente Bom, tem mas com visto 10% de desconto, a pessoa, olha, minha sogra tinha pago com certeza. Ela cai nesses golpes todos os dias, eu brinco, porque ela clica e vai, né? Mas assim, 25% da pesquisa é em cima de golpe, de boleto, Pix, essas coisas. Né? Ou ligações de celular, o cara te liga. Eu recebi uma agora, estava antes do webinar aqui, recebi uma ligação. Aqui é a Bia do banco tal. Eu falei, poxa, tá me ligando para pedir o quê? Clique aqui e acesse sua conta. Eu falei, ué, eu não pedi nada, acessar a conta. Tá querendo meus dados, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? E daí se vaza isso na internet, né? Imagina como fica. Imagina olhando isso na jornada, que nem está aqui com as aplicações, uhum, ponto a ponto ali, às vezes abrindo uma conta e às vezes foi roubada a sessão, né? Ou no login, ou na transação, ou na recuperação ali fazendo um cadastro, alguma coisa assim, olhando o seu cadastro, e fala assim, quem está fazendo o cadastro? Está mudando o e-mail, está mudando meu endereço, né? E às vezes quem está fazendo é o fraudador. E olhando isso na jornada, né, e a experiência do usuário, como fica? Qual a imagem da empresa passa para o outro lado? Então a gente sabe que isso é grave, né? Por isso que a gente entende, Claudio, no próximo slide, acho que era legal se você pudesse passar, é a convergência a esse mundo, né? O Customer AM, que é o CIAM que a gente fala, olhando o cliente final, né? Ele justamente está entretido hoje muito na detecção de fraude e também na parte de verificação de identidade. Então a gente olhar ali quais são os problemas que estão tendo, quais são os gaps que estão tendo, né? E olhando isso de uma forma única. Por isso que a gente fala que a unificação disso traz muito benefício, né? E a gente fala de identity security, vamos dizer assim, né? Que a preocupação hoje está o quê? Na identidade do cliente. Se tem minha senha, tem meu e-mail, tá? E vai conseguir fazer o acesso, vai conseguir fazer uma fraude. Então, esse é um dos pontos que a gente tem olhado muito. E o mercado tem mostrado essa convergência, né? O mercado está colocando, falando, olha, isso tem que caminhar junto, não pode ser uma coisa separada. Então, isso é um dos pontos aí que a gente vê bem interessante. E para isso que a gente tem a plataforma, né? Que eu acho que daí é uma coisa legal, que é bem modular,
ela está na nuvem, e o Cláudio vai falar um pouquinho dela aí no próximo slide. Posso falar, mas acho que foram pontos bons aí que vocês colocaram, pessoal. Mas a ideia é essa mesmo, né? Você conseguir olhar esses domínios que a gente mostrou no slide anterior e tirar valor, né? Você conseguir ter um contexto mais rico ali para prevenir fraudes, tá? Mas sempre nesse ponto, Amor, que nem você comentou, né? Olhando para a Ciam, para o teu cliente final, né? Cliente dos nossos clientes, tá? Esse é o foco, independente de qual etapa da jornada, depois eu volto um pouco lá. Mas a plataforma, ela apoia nesse sentido, tá? Pensando em casos de uso, cenários de cliente final. Por quê? Porque a gente sabe que para esse cenário de CIAM, né, Custom IAM, tem requisitos específicos. É diferente de um IAM tradicional de funcionários, workforce, parceiros, né? Então, requisitos aí de escalabilidade, disponibilidade, que o Bonassa falou, a parte toda de privacidade de dados, LGPD, são requisitos aí, não funcionais que você tem na plataforma que são importantes, tá? Então, ela já foi desenvolvida, a plataforma da Transmit foi desenvolvida com esse cenário. E aí, os principais serviços acabam sendo esses que estão aqui, tá? Eu vou falar só rapidamente, mas a ideia da plataforma é ser flexível para integrar com o que os nossos clientes já têm, né? De repositório de usuários, fontes de autenticação, tá? Outras validações que a gente faz de análise de risco, validação de identidade, tudo mais, tá? Mas na plataforma a gente tem, né? Então, a gente tem esse componente de orquestração que a gente faz, onde viabiliza essas integrações, onde você cria esses fluxos pré-definidos, tá? Com o conceito de low-code e no-code na plataforma. Tem o nosso repositório de usuários também escalável, com essa parte de segregação de perfis por aplicação, por parceiros, controle de sessão, single sign-on, mecanismos de autenticação, tá? Até de autenticações mais modernas, como essa parte de pesquisa, né? Autenticação sem senha e tudo mais. Tem as partes de validação também da identidade, valida documentos, selfie e tudo mais. Mas acho que o foco maior vai ser nesse serviço que está mais aqui embaixo, nesse diagrama, que é o nosso serviço de prevenção a fraudes, né? O nosso serviço de detecção e resposta, utilizando, como o Bonassa comentou, toda essa parte de inteligência artificial para dar essas recomendações, dar uma boa visibilidade sobre o que está acontecendo dentro desse cenário completo, tá? De ciclo de vida do cliente final. Não sei se eu falei rápido, se quer algum detalhe, senão eu posso voltar. Eu vou pular um pouquinho só para o próximo slide. Eu acho que seria legal, Cláudio, tá, né, nessa linha aí, a gente trazer para o pessoal mais exemplos, né, como o Bonassa colocou ali, da origem, né, dessas fraudes. E nessa jornada aí, né, desde a orquestração até a detecção e resposta, como que a Transmit consegue ajudar, né, a detectar? Porque alguém aqui no chat até, né, o pessoal mandou aqui que é aquele famoso SMS, né, dizendo que você foi sorteado, né, que a gente recebe direto também. O Bonassa citou um exemplo legal ali, pô, roubam o seu celular. Cara, o celular hoje é a identidade de muitas pessoas, né? Como que eu, por exemplo, olhando para o meu sistema, eu consigo falar mesmo que o celular do Bonassa, por exemplo, ele foi furtado, como que eu consigo dizer que, poxa, aquele ali não é o Bonassa, mesmo sabendo que ele está, né, logando pelo celular dele? Será que é uma questão de geolocalização? O que, né, eu poderia levar em consideração para acompanhar essa possível fraude que está acontecendo e tentar minimizar, né, esse impacto? Porque tem situações que realmente, né, a gente, aqui no Brasil, a gente chega em extremos do cara tá com a arma na cabeça do outro, né, e fala, vai, faz o Pix. Como que você vai falar que não é a pessoa? É ela fazendo, só que ela tá coagida, né? Mas como que a gente consegue minimizar, né, essa jornada assim, na sua visão também, que você tem bastante experiência aí, né, no mercado brasileiro, da onde você vê essas fontes de fraude nascendo, né, e como que a Transmit consegue olhar ali para, né, telemetria, indicadores que possam levar a gente a entender que aquilo realmente é uma fraude, passar uma confiança para o cliente para a gente tomar uma ação ali, né, e barrar aquele processo de fraude. Não, legal, vamos ver se eu consigo separar um pouco. Opa, desculpa, mano. Até um comentário, viu, Cláudio? E outra coisa que eu vi na pesquisa aqui, bem interessante. Teve o perfil em rede social invadido bloqueado, ó, 6%, de 71 bilhões, 4 bilhões mais ou menos, né? Então imagina, isso é muito comum aqui no Brasil, tá? Também. Mas vamos lá, tentar olhar primeiro o panorama aí, né, de ameaças, onde que está, até linkado com esse ciclo de vida, né? Depois eu posso olhar um pouco mais detalhes de como visualizar isso, como que você faz para se prevenir. Não é só o MFA que vai resolver, né? Não vai ter uma bala de prata para resolver tudo, tá? Mas primeiro aqui, ó, pensando então no ciclo de vida que a gente estava olhando, né? Onde que estão essas ameaças? Em qualquer uma dessas etapas, tá? A gente tem esses problemas, né? Então, por exemplo, desde a abertura de conta, um cadastramento, a gente vê muito aqui, o pessoal está tentando criar novas contas, que depois vão ser usadas numa fraude, tá? Então, tem aqui roubo de identidade,
criação de identidades com dados sintéticos, tá? Tudo isso a gente tem disponível. O pessoal está usando tecnologia de deepfake aqui para poder abrir contas também já com GenAI por trás, tá? Está cada vez mais sofisticado isso, tá? Então, nessa etapa do ciclo de vida, é um ponto importante para você validar também e ter esses controles. No momento de login, né? Poxa, aqui também por impressão, exemplo do MFA, como é que eu estou autenticando o usuário? Está de uma maneira segura? Tá, mas só isso não é suficiente, tem que ter outros sinais que você olha. O que acontece muito aqui no Brasil, né? A gente sabe, tem bastante malware bancário, né? Sim, tem, ele rouba a sessão, rouba as contas também assim. Mas a gente também tem vazamento de dados, né? A gente vê isso é muito comum. O que o pessoal faz, né? Em vez de fazer o tradicional brute force, já faz o credential stuffing aqui. Você pega essas credenciais que vazaram e sai testando. A primeira coisa que você vai ver é isso, qual delas está válida para depois você utilizar, tá? Você pega esses dados, conseguir acesso, vou enriquecer o que eu conheço do meu usuário para fazer um bom phishing, que nem o Bonassa comentou. Pô, a chance da pessoa cair é muito maior. Então, também nessa etapa você tem problemas, tá? A gente olha muito sempre aquilo, poxa, prevenção à fraude mais do transacional, né? Então, você já está com aquela conta logada, uma sessão estabelecida, mas o pessoal também rouba a sessão. Então, o que você está vendo? Será que o contexto de como ele iniciou a sessão e como ele está fazendo agora a transferência, o Pix, ainda é o mesmo? O que mudou? Então, também dá para analisar aí. Então, em qualquer uma dessas etapas, né, a gente tem aqui esses pontos, essas vulnerabilidades para um atacante, para o fraudador utilizar, mas o grande ponto é a gente tem que entender o contexto completo. Tá? E aí, deixa eu mostrar um pouquinho esse slide. Tá? Que como é que a gente faz isso? Né? Tem uma série de elementos aqui que a gente tem que validar. Tá? A ideia desse slide não é ser um checklist aqui para falar, poxa, eu consigo coletar ou analisar esses parâmetros, né, essas características. Até porque isso muda muito rápido, muda dependendo do canal, se eu estou no mobile, Android, iOS, se eu estou na web no modo incógnito, né? Tudo que você consegue pegar de informações vai mudando. O próprio browser cada vez mais esconde as informações por questões de privacidade do usuário, né? Então você precisa conseguir entender como analisar essas informações, quais são relevantes, né? E até os cenários, poxa, o que fazer se o próprio atacante está escondendo alguma delas, tá? Mas eu imagino também que a maior parte das pessoas aqui já fazem muitas dessas análises, tá? A informação do dispositivo, como está aqui, um bom device fingerprint, toda essa parte de informações de rede, de onde está vindo, localidade, está atrás de uma rede Tor, VPN ou não, né? A própria parte aqui de comportamento do usuário, como que ele navega, tá? Essa parte de profiling do usuário, mas geralmente essas informações ficam muito isoladas, né? Eu não gosto da palavra silo, né? Mas fica sempre isolado em alguns sistemas, tá? Você não consegue ter uma visão unificada, tá? E aí, para conseguir ter esse bom proveito, tem que unificar, você tem que conseguir usar. Mas para fazer isso, aí que entra essa parte toda de inteligência artificial, tá? Porque criar regras em cima desse cenário todo é inviável, né? A gente sabe, imagina conseguir mapear tudo isso criando regras, tá? Aí que entra um pouco na parte de inteligência artificial. Acho que vale a pena eu comentar um pouquinho aqui, mas para dar esses conceitos, porque a gente acaba achando que tem AI, né, já é suficiente, é tudo a mesma coisa, e na minha opinião não é, né? Então eu queria comentar um pouquinho acho que sobre isso. Faz sentido ou ficou alguma dúvida aí, Abrão? Bonassa? Não, acho que faz sentido porque a gente vem conversando, né? E acho até interessante você falar aí sobre inteligência artificial, porque é algo que tem, né, sido bem relevante nos últimos tempos aí, mas você tocou num ponto importante, assim. Todo mundo fala que faz, né? Todo mundo fala que tem. O que é inteligência artificial, né? No final do dia ali, eu acho interessante você mostrar, né, e falar um pouquinho aí como que inteligência artificial na visão da Transnet, né, e como isso vem a ajudar ali a impulsionar a detecção de fraude, né, ameaças, enfim, acho que é importante deixar claro, assim, para o pessoal. Não, legal, vamos lá, né? Então, assim, eu gosto um pouco desse diagrama para poder comentar isso, porque é aquilo, tá muito na moda, o hype todo, mas não é algo novo, né? Já existe há um bom tempo, tá? Mas o conceito é aquilo, AI é toda essa disciplina, tá? Esse conjunto que a gente tem, onde você tem aqui os programas, né? Como tá colocado aqui, tem várias definições, mas eu gosto um pouco dessa, tá? Que é aquilo, onde você tem programas aqui que tem essa capacidade de executar tarefas que normalmente exigem, né? Requerem conhecimento humano, tá? Basicamente é isso, mas você tem várias maneiras de fazer isso. Pode ser através de regras, como eu falei. Então, desde os casos clássicos lá, poxa, escolher um bom vinho para acompanhar uma comida, diferenciar um gato de um cachorro, tá? Você tem mecanismos para fazer isso. Mas aí o que tem evoluído bastante, até por questões aí de custos e recursos que a gente tem, é toda a parte de machine learning, né? Então, o que entra nessa parte aqui, nesse subdomínio
de AI, tá? É onde você tem aí os programas que vão aprendendo, né, sem ter que ser realmente programados aí especificamente, tá? Ele vai aprendendo em função dos dados que você tem, tá? Então, olhando os dados, ele consegue ver, poxa, isso é um gato ou um cachorro, isso é uma fraude, isso não é. Isso é uma pessoa navegando, isso é um bot malicioso. Tá? Então, você vai vendo, ele vai aprendendo, né, você vai treinando os modelos, tá? Em função dos dados, ele vai melhorando até ali a acurácia dele com o passar do tempo. Tá? E aí você vai tendo outros subdomínios também, né? Toda essa parte de redes neurais multicamadas, tá? Você tem mecanismos aqui diferentes de como treinar o seu machine learning. E tudo isso não é que um é melhor ou pior do que o outro, cada um vai ter o seu objetivo, né? Poxa, para prevenir fraude eu posso usar controles, esses mecanismos A, B e C, tá? É um complemento disso. Então você tem que saber usar quais classes, quais algoritmos, quais modelos para atingir o modelo objetivo necessário aqui. Tá? Então, por exemplo, ainda falando de machine learning, né? Eu consigo ter aqui modelos que são supervisionados, como a gente fala. Então, eu tenho ali os rótulos. Para o meu dataset aqui, eu tenho, poxa, isso é uma fraude, isso não é. Tá? Então, você já treina ele com esses modelos, com essas etiquetas. Tá? Mas também tem hora que é interessante você utilizar um modelo não supervisionado, onde ele identifica os padrões, né, classifica os dados nas diferentes funções. Tá? Então, a gente trabalha com esses modelos semi-supervisionados, né, trabalhando das duas maneiras. Tá? Então, isso é bem importante, principalmente naquela parte que o Bonassa comentou. Deixa eu mostrar um pouquinho aqui esse outro slide, né? De você passar ou ter as recomendações de prevenção à fraude em tempo real. Tá? Então, aqui que você entra com essa parte de AI preditiva. Então, analisando todos aqueles sinais que a gente comentou, de várias fontes, tá? Como que eu navego, de onde está vindo, reputação do usuário, enfim, todas essas informações, receber uma recomendação rápida, em milissegundos, se eu devo permitir ou não aquele Pix, desafiar o usuário para uma autenticação mais forte, tá? Não, já tenho confiança suficiente de ter uma transação válida. Não quero gerar atrito, não quero perder o usuário, não quero perder o carrinho de compra. Deixa ele concluir aquela solicitação, tá? Então, isso é importante, tá? Mas também dá para usar esses outros modelos de Gen AI, principalmente aqui, para você começar a olhar os seus dados, que a gente chama de post-detection analysis, ou offline analysis, tá? Principalmente para quê? Para ajudar numa investigação, para você conseguir responder mais rápido a novos padrões de fraude. Tá? Então, tudo isso você começa a utilizar em conceitos, por exemplo, o LLM aqui, né? Large Language Model, para poder ter essa visão um pouco mais abrangente em cima dos dados que você tem no seu ambiente. Tá? Show de bola. Eu acho que nesse caso é legal até destacar, né, Cláudio, que você está comentando que você falou ali dos silos, né, da chamar de ilhas aqui, que são separadas, vários sistemas, muitas vezes várias equipes, né, desenvolvendo também. E é interessante essa questão que você falou da gente ensinar também, né, a inteligência artificial com relação ao seu negócio, à sua empresa, porque você vai ter diversos times ali que às vezes eles vão fazer um teste ali, ninguém vai conversar com ninguém e vai parecer um ataque, né? Muitas vezes vai ter uma volumetria alta, vai ter características de um ataque vindo de um único user agent lá, com comportamentos que parecem um ataque, mas no final do dia é o time, sei lá, de desenvolvimento testando uma funcionalidade nova ou simulando uma carga para ver se a aplicação vai suportar. E se a gente não dá esse feedback, né, para a solução, para ela ir aprendendo com todo o mecanismo que ela já tem, todas essas telemetrias que ela já tem, facilita também para que realmente a gente consiga ter cada vez mais, né, uma investigação aprofundada que quando levantar a mão, fala, cara, para e olha, porque realmente você tem um possível incidente aqui, né, de segurança, ou uma possível campanha de fraude, né, rodando no teu ambiente, e a chance daquilo ser falso positivo vai ser pouquíssima, porque você cada vez mais está ensinando ali, de acordo com o teu negócio ali, como que é o dia a dia, o que que é normal, o que que não é normal na sua visão de negócio, né? E acho que isso é importante que você comentou, porque realmente, hoje, isso não só para fraude, mas para cibersegurança como um todo, as empresas acabam trabalhando de forma muito isolada, e a gente precisa dessa inteligência e contexto, né, para tomar as melhores decisões aí e ações de forma geral. Pode seguir aí. E até um ponto, uma coisa que eu tenho visto, eu vi também na pesquisa também, é que o crime está mudando de violência, não tem mais violência às vezes, está diminuindo violência e aumentando os golpes virtuais. Então, ao cuidado, né? Se você não tem ferramentas capacitadas para te ajudar a monitorar isso melhor, que te dê informação para poder, às vezes, combater o crime digital, que ele tem aumentado muito,
né? E isso na sociedade, né? Ah, não, antes o cara batia, roubava alguma coisa, né? Uma arma, alguma coisa assim, né? E era violento. Não, hoje é o crime virtual. A preocupação maior é o virtual. Então imagina, se você não está protegido virtualmente, como você faz, Sim. né? Bonança, pega esse último case aí que a gente teve, né, Netcoin e Transmit. A gente estava num cenário ali onde pessoas, né, muitas vezes leigas, que nem entendem muito, né, de tecnologia, entravam no Google ali para pedir a segunda via de um boleto, né, que eles precisavam pagar, Sogra, e por o exemplo. atacante, bom, sua sogra aí, eu não vou colocar ela no meio do bolo aqui, mas vou usar o seu exemplo, enfim. Nesse cenário aí, cara, um cara que não tem muito conhecimento. Aí o atacante fez todo um trabalho ali, talvez de explorar uma API mal configurada, ou como o Claudio comentou lá, um brute force. Enfim, ele conseguiu ter esses dados reais, né, da pessoa ali ou do sistema. Eu sou desinformado, eu entro no Google lá e digito segunda via do boleto X. O Google vai me ranquear ali, né, os primeiros sites, eu não entendo muito, eu vou clicar no primeiro que eu vejo. Se o cara fez um bom trabalho, às vezes o site falso ali é o primeiro ranqueado no Google. Eu clico lá, entro, digito meu nome, ele já tem meus dados lá, gera o boleto com a segunda via, com a data certa, com todas as informações certas, né, do meu endereço, da minha casa, etc. Mas na hora de pagar ali, o código de barra, né, ou o Pix, vai para uma outra conta. Não vai realmente, né, para o órgão que deveria ir. E numa brincadeira, né, como essa, entre aspas, a gente está falando de milhões aí, né, de reais que foram fraudados. E realmente, se você for olhar assim e falar, Brão, mas como que a Transmit vai conseguir ajudar a derrubar lá o site do Google ou fazer com que esse Pix, né, enfim, esse modelo aí de pagamento não seja, né, do órgão ou de um fraudador, na verdade a Transmit não vai entrar nesse cenário, né? A Exatamente. gente vai evitar que chegue nesse Isso. momento, É o né? Em Identity algum, Security, né, Abrão? Exatamente. exato, exato. Em algum momento que eu acho que esse é um ponto importante que o pessoal precisa entender que tem determinadas situações que se o cara já tem a informação é questão de tempo para ele conseguir, né, comprometer aquela pessoa e muitas vezes pessoas leigas, né? Mas se você tem um bom programa ali, como a gente comentou, de todo o onboard da identificação, para que quando eu for me cadastrar, eu tenha que apresentar um documento, eu tenho que apresentar informações, né, que realmente é o Abraão ali, ou que no momento de transição ali, ou de login, que a gente identifica e fala, cara, tá vindo do celular do Abraão, mas tá vindo de uma geolocalização que o Abraão nunca logou aqui no nosso, É. né, ambiente. E tem outras telemetrias aqui que nos últimos acessos do Abraão ele usou, sei lá, o browser XYZ, vindo de outras situações, que aí é um pouco desse contexto, né, que o Cláudio Tá comentou. vindo de uma máquina Linux, num horário que nunca o Abrão Exato, acessou. Poxa, nada a ver. O é. Abraão não sabe nem mexer no Windows, vai mexer no Linux, aqui, tem Então, algo estranho aqui. Mas, né, brincadeiras à parte, é nesse momento aí que a gente consegue, né, com a Transmit, talvez colocar um desafio ali, pedir um duplo fator de autenticação, uma reconfirmação, sei lá, né, ou algum outro método, ou simplesmente levantar a mão mesmo, né, como a gente comentou aqui de campanhas de fraude, falar, cara, tem uma fraude ocorrendo, a melhor opção nesse caso aqui é você bloquear, né, esses acessos e, né, exatamente. eliminar a fraude na origem, para que nem chegue, né, nesses outros pontos aqui que a gente comentou. Então, acho legal compartilhar com o pessoal, foi um case recente, né, que a gente teve, saiu aí na mídia, foi divulgado quanto, né, o valor de fraude que ocorreu, era um valor bem expressivo, e algo que, a partir do momento que a Transmit entrou, né, para ajudar, eu acho que vale ressaltar também a parte técnica, que é importante. Quando você olha para o teu ambiente interno hoje, a gente está falando de grandes sistemas que você vai entregar para o teu usuário final. Geralmente a gente está falando de mais de 500 mil acessos, 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões de acessos, né, para o público brasileiro de forma geral. É importante você conseguir implementar isso de uma forma que você não traga, né, atrito para o teu negócio. E a gente teve, né, as experiências que a gente teve durante a implementação foi muito importante para ganhar a confiança, porque segurança sempre vai tentar ajudar, né, contra a fraude. Já existem, né, grandes empresas já têm a área só de fraude, mas se você não conseguir mostrar para o negócio que aquilo não vai impactar, que vai ser mais fácil para o usuário utilizar, que você não vai ter atrito, né, na experiência dele, é ali que a gente consegue, né, ter um sucesso ali para fazer com que o negócio converse com segurança e a gente consiga, né, ter um ambiente ali mais seguro e que elimine essas fraudes, né, já na origem. E esse case foi o que a gente, né, foi toda a experiência que a gente teve nesse último cliente
recente aí, onde acho que em menos de uma semana a gente colocou, né, a solução ali em produção. Acho que diria que foi mais 3, 4 dias de alinhamento, mas o dia que virou a chave foi, né, horas ali para aquilo entrar em produção, e logo na sequência a gente já viu um bom resultado de muita coisa que a gente nem tinha visibilidade de, né, fazer perguntas como essa, meu, por que que tem alguém conectando às 3 da manhã no teu sistema com vários logins diferentes? Para quê? Quem é? É o time de desenvolvimento? Não é. O que está acontecendo? Então, só ali a gente já começava a entender um pouquinho da origem, né, da fraude, por que que o cara tinha tanta informação e por que que ele conseguia usar aquilo, né, num segundo momento ali com engenharia social, phishing, né, e outras formas aí de ataque. Então, só compartilhando aqui também, que eu acho legal para o pessoal, porque vai de encaixe, né, com tudo isso que a gente tem falado até aqui, até esse momento do web, né. Legal. Bom, Cláudio, se você quiser seguir aí, cara, Não, não sei se o Bonassa quer comentar o que você disse, mas você tocou num ponto importante aí também, Abrão, tá? Que é sobre ganhar visibilidade, tá? Então aqui eu falei bastante de responder em tempo real, né? Desafiar o usuário, permitir que ele acesse, ou ver novos padrões de fraude para responder mais rápido, tá? Mas integrar uma solução desse tipo no ambiente, você ganhar visibilidade, já dá bons benefícios para o negócio também, né? E o esforço para isso é relativamente baixo, né, pessoal? A gente está falando aqui de, por exemplo, chamar um SDK, seja web, nativo, iOS, mobile e tudo mais, tá? Você já ganha visibilidade na plataforma, né? Então, você sabe, poxa, eu estou tendo acesso de bots maliciosos ou não? Que tipo de fraude que está tendo? O que acontece? Como é que o usuário navega na aplicação, né? Onde que estão aí meus riscos associados, tá? Tudo isso é um direcionamento importante, né? Então, acho que é válido. Se quiser, eu mostro um pouquinho aqui a interface e acho que dá para entender também o que a gente ganha, por exemplo, de visibilidade, né? Eu explico um pouco mais também das recomendações que a gente passa, tá? Mas eu acho que esse ponto de visibilidade é bem legal. Tá? Então, aqui, ó, por exemplo, o que a gente tem? Tá? Eu estou na console web de administração da plataforma. Tá? Tudo que a gente tem APIs também por trás, né? Mas aqui que tem o serviço que a gente comentou, tá? E eu estou mostrando agora aqui a partir do DRS, no nosso Detection and Response. Tá? Então, ele tem basicamente aqui duas visões aqui que a gente pode passar. Uma primeira que é esse overview. Aqui eu estou no ambiente de laboratório, tá? Então os números estão bem baixos, mas só para ter uma ideia, você consegue ver aqui quantidade de usuários, dispositivos, distribuição das recomendações que a gente passa, tá? A gente passa uma recomendação bem clara, mas além da recomendação, ó, tem esses motivos, esses reasons que levaram a chegar naquela recomendação e assim por diante, tá? E aí, olhando mais específico para cada recomendação que a gente fornece, tá? Para a aplicação, dá para filtrar por aqui, lógico, por períodos e tudo mais, né? Mas a ideia é o que é? Você conseguir entender que para cada evento daquele, do meu usuário navegando, você vai receber essa recomendação. Então, tem o que a gente chama desses user actions, ó, aqui, que são as ações dentro daquele ciclo de vida que a gente teve, e a recomendação, tá? Então, é bem claro, ó, eu desafio, bloqueio, permito o usuário acessar, tá? E essas ações, elas são configuradas, né? Você não precisa customizar demais para isso. Então, eu posso ter, que nem eu falei lá, registro, transação, checkout, Pix, né? Você cria dentro da lógica da tua aplicação, dos teus canais, essas ações específicas, tá? E ele vai até se ajustando em função da tua própria aplicação. E aí, para cada uma desses eventos, né, você tem aqui as informações, né? Não só ali como rede, browser, mas tem mais detalhes. Tem, lógico, um risk score só numérico, às vezes algumas aplicações querem, né? Coisa desse tipo, mas a gente passa muito mais visibilidade do que só isso, tá? Tem esses motivos que eu falei, até para ter visibilidade sobre o que o modelo aí de machine learning está considerando para passar aquela recomendação de permitir, bloquear, desafiar, como eu falei, tá? E aí, só olhando alguns exemplos aqui de deny, por exemplo, a gente começa a ver, ó, poxa, eu estou sugerindo bloqueio porque eu suspeito que seja bot, porque é um device estranho, está vindo de um time zone suspeito, tá? Com digitações ali inválidas, e tudo isso é bem documentado, assim, também, tá? Se quiser entender o porquê daquilo, tá? Tem na toda a parte da documentação, tem bastante documentação nossa pública aqui que mostra isso, mas os grandes grupos acabam sendo esse, ó, dispositivo, bot, forma de navegação, se está vindo de um IP confiável ou não, geolocalização, né? Todos esses contextos aqui que a gente também consegue ter visibilidade sobre isso, tá? Então é isso que a tua aplicação consegue receber e atuar. Se quiser entrar no detalhe, né, um JSON completo aqui do que a gente passa, ó, tem todos os detalhes, você consegue visualizar a informação específica do dispositivo. Mas eu gosto bastante dessa parte, dos reasons que estão ali, os motivos por baixo, tá? E em função disso, você consegue responder rápido. Tá? Então dá para criar regras aqui, ó, né? Para você falar, poxa, eu quero bloquear num próximo acesso informações, né, logins vindo desse IP, tá?
Mas o legal é usar esse passo aqui, que é o set label, que é onde você define essa lógica aqui como machine learning, né? Você define os rótulos. Então, para ações desse tipo, eu analisei e tenho suspeita que seja malicioso, ou sei que era malicioso. Ele está relacionado a esse tipo de fraude, né? Um account takeover, contas de laranja, identity theft, tá? Então, você vai retroalimentando aqui os modelos, né? Passando esse feedback, tá? Para ele se calibrando ali, fazendo esse ajuste fino. Então, você seta essas etiquetas, né? Esses rótulos, para refinar o modelo. Então, isso você pode fazer. Como eu falei, só ganhando visibilidade, tá? Ou, às vezes, coletando sem afetar o usuário final, você já consegue ter um dashboard, uma visão desse tipo aqui no teu ambiente, tá? Se quiser Ô, atuar, que é o próximo passo, aí você pode em cima da recomendação. antes até de passar, Cláudio, para o próximo passo, em média, aí, pelo que você tem acompanhado, quanto tempo demora para a Transmit começar a passar recomendações? Num projeto ali que a gente iniciou, né? Começou a primeira integração. A questão de horas, dias, quanto tempo leva ali para começar a identificar, né, Tá. esses padrões aí? Não, legal, tem 2 pontos. A primeira é a integração, né? Poxa, como eu falei, para eu começar a receber as informações, eu tenho que coletar os dados. A gente coleta através do SDK, tá? Então, realmente, o esforço é relativamente baixo para fazer isso aqui. Esse exemplo que a gente falou ali, o cliente realmente configurou, integrou em questões de dias aqui, tá? Mas as chamadas são bem simples, eu posso passar link das informações, tá? Mas esse é um ponto. O outro é aquilo, poxa, tá, tem os dados, como é que eu analiso? Tá, é o meu modelo. O modelo já está pré-treinado analisando vários cenários, tá? Então, isso você já ganha visibilidade desde o dia 1, tá? Desde aquele primeiro momento você já tem. Então, já sei se é uma pessoa ou um bot navegando, tipos de ações que você tem em cima, roubo de sessão, criação de contas fraudulentas, tá? Tudo isso você vai tendo, como é que o usuário navega, tá? Depois, com esses feedbacks, esses rótulos, vai refinando o modelo, tá? Então, poxa, eu estou vendo que fugiu do padrão de navegação na minha aplicação. O que eu conheço de comportamento do cloud, tá? Aí vai ser refinando. Isso você vai fazendo com o passar do tempo, mas também é rápido, tá? E esses feedbacks são importantes para isso, para você ir refinando o que eu conheço do teu usuário e da tua aplicação, tá? Mas o modelo já traz aí bastante inteligência para você tirar proveito desde o início. Ah, bom, então o retorno de investimento é no primeiro dia ali, eu vou brincar aqui que o mato alto a gente já corta, né, Isso. e depois vai realmente refinando ali algo mais específico do negócio. Boa. Exato, até para você ter capacidade, né? Qual que é o grande problema também hoje em dia, né? O Bonassa comentou daqueles domínios e tudo mais. Os atacantes, fraudadores também estão usando essas tecnologias aqui para fazer ataques mais sofisticados. Então, volume, velocidade, variedade de ataques, cara, tem escalado muito rápido. Então, se você não tira, que nem você falou, esse mato alto aqui, fazer esse primeiro bloqueio, até para investigar, tá, e tratar os casos mais específicos, é difícil, sobrecarrega a equipe de prevenção à fraude de análise e tudo mais, tá? Então, tem que fazer mesmo esse filtro para bloquear, evitar já diversos cenários, tá? Mas também enxergar o que mais está acontecendo. E responder Boa. Deixa rápido, no eu. final das coisas é aquilo, é segurança como um todo, é resiliência, poder responder rápido aqui aos novos padrões de ataque, tá? Aí acho que entra um gancho, talvez, para falar um pouco do que a gente tem, né? Poxa, aqui eu mostrei essa parte, né? Visibilidade, responder em tempo real. Mas o que mais que tem dentro daquele domínio de AI, né? Entra a parte de Gen AI, né? Não só IA preditiva, IA generativa. Tá? Aí eu tenho esses mecanismos aqui dentro da plataforma para ajudar com isso, tá? Então, por exemplo, a parte de LLM, né? Para poder ajudar a investigar os dados aqui em cima do que eu tenho coletado, tá? Deixa eu mostrar aqui esse outro exemplo. Tá? Então, aqui, ó, pela plataforma, você tem esse prompt, como um chat GPT, né? Aqui é o nosso LLM, tá? Então, você consegue aqui com linguagem natural fazer essas consultas para ajudar numa investigação. Tá? Então, poxa, qual é a distribuição de eventos aqui de login nos últimos X dias baseado no tipo de acesso, tá? Senha ou sem senha. Qual que é o breakdown, a distribuição dessas ações nessas últimas horas, tá? Então, para ajudar a investigação, isso é bem interessante, tá? Nesse teu ambiente controlado, tá? Então, aqui que você começa a usar essa parte de Gen AI para ajudar em investigação. Isso é legal. Gerar aqui lista, por exemplo, poxa, eu estou investigando esse acesso, quais são os usuários envolvidos, dispositivos, localidades. Gera uma lista para mim, para eu poder exportar e fazer uma análise, correlacionar esses eventos. Não, toda vez que eu chegar de manhã, eu quero ter essa visão, esse dashboard. Você marca essas consultas e já chega com essa visão. Tá? Ou eu deixo o nosso modelo analisando esse large dataset, né, não só em tempo real, para ver novos padrões de fraude, que a gente chama de fraude rings, fraude campaigns, tá? Então, o analista já recebe um relatório desse tipo, onde a gente viu, por exemplo, num período aí de X horas, 12 horas, tá? Algo que pode ser interessante ser investigado. Então, você marca aqui para você revisar e começa a entender. Pode interagir com o próprio chatbot,
ter essa visão, né, de correlacionamento, link entre dispositivo, IP, contas de usuários, tá? Para ver novos padrões de fraude. Então, você começa a ter ferramentas aqui para analisar e responder mais rápido. Aí fala, poxa, realmente, estou investigando, acho que é uma fraude, suspeito que seja malicioso, você já seta rótulo para todos esses eventos de uma vez só. Tá? Então, você já vai recalibrando aí, né, em função disso, tá? Então, são ferramentas aí que você tem para ajudar também, né, esse stack moderno aí de prevenção a fraudes, a responder mais rápido. Tá? E aí não para aí, eu gosto bastante dessa parte de workflows também, né? A gente tem aquele conceito de orquestração muito forte, mas você começa a ter toda essa parte também de conseguir responder na próxima vez que um evento daquele tipo acontecer. Então você cria teus workflows aqui pela plataforma para isso, ó. Viu uma nova campanha, me notifica via Slack, via Teams, tá? Pega, traz essas consultas, já filtra para mim quais são os IPs, dispositivos, usuários envolvidos, e chama essa minha API de gerar um relatório, mandar uma notificação por e-mail, tá? Então tudo isso você consegue customizar, né? Criar esses fluxos automatizados aqui, que a gente falou num pós-detection aqui, offline análise, para você responder mais rápido, tá? Gera notificação, atribui esses casos para uma pessoa da tua equipe. Tá? Então são coisas que você pode fazer pela plataforma de uma maneira bem amigável aí, rápida, né? Já tem uma série de integrações nativas ali, lógico que a gente suporta, né? O exemplo do Slack é um deles, mas tem outros aí. Mas se você tiver alguma API interna que você possa, né, disponibilizar, que a gente possa chamar, dá para integrar nesse fluxo, tá? Então também agiliza aí a parte de resposta a incidentes. Show de bola, cara. Deixa eu aproveitar aqui, Cláudio, pegar esse gancho aí. Tem uma pergunta aqui no chat, né, que eu acho que é até interessante responder ela para ficar claro, né, para todo mundo. Perguntaram aqui qual que é a forma de licenciamento, principalmente quando vocês falam de proteção de contas dos clientes dos clientes. Então, essa Sim. foi a pergunta. Eu acho interessante se vocês puderem, né, comentar, porque acho que é importante aí, né, de tudo isso que a gente falou desse resultado, como que a gente quantifica também, né, para ter um licenciamento ali, né, da solução. Não sei se você quer. Legal, legal. Não, vou comentar até. Assim, a gente tem meio que dois modelos, né? Por usuário ativo, né, no ambiente. Então, às vezes, eu tenho 10 milhões de usuários, mas quantos estão ativos mensalmente no seu ambiente? Né? Então só 1 milhão, 2 milhões. Então a gente vai sempre pelo número menor, né? Não, aumentou o uso, eu fiz uma promoção. Mas essa promoção foi durante 3 meses seguidos ou foi só naquele mês específico? Que daí entrou 7 milhões, em vez de, né, dos 10, 7 entraram, não a média de 2, 3 milhões. Então a gente sempre faz essa média nos 3 meses e alinha isso com o cliente, né? E a gente cria ranges ali, às vezes, de valores para beneficiar o cliente, se ele vai consumir mais de uma forma, se ele vai usar menos, né? O valor um pouquinho diferente. Então, assim, e a gente tem uma modalidade como consumo também, né? Às vezes começar pequeno e consumindo como créditos e vai aumentando esse uso. A gente também cria uma tabela ali, um range para poder usar e uma forma mais fácil para o cliente, né? E isso beneficia muito. O que a gente tem visto aí como ROI, um TCO, de às vezes mostrar o valor da solução, né? É justamente assim, pô, se eu tenho vários motores de risco, eu tenho várias soluções de onboarding, eu tenho, né, orquestrador, às vezes um ou dois, workflows diferentes para poder fazer. Mas você usa ele, eu sou taxado nele por transacional. Puxa, e transacional, 10 milhões de clientes. Transacional pode ser 50 milhões de transações, 100 milhões de transações. Aí o valor vai ficar muito alto. E o que às vezes com a nossa solução e aí unificada eu preciso consultar esse motor de risco já sabendo que eu dei um deny? Sabendo que era uma máquina um bot malicioso estava fazendo ali, então eu já cortei, não fui para outro motor de risco, então não transacionei ele. Então dessa forma a gente começa a mostrar para o cliente redução de custo que ele não está usando outras plataformas, toda ao extremo, ou só vai usar ela realmente quando for uma necessidade extrema. Eu quero validar, quero ver, e nesse processo, nessa jornada, vou fazer o acesso lá e voltar. Aí sim vai pagar essa transação. Então, a gente tem visto esses benefícios, tá? Que é bem interessante. Mas a gente tem Sim. mais ou menos 2 modelos, né, de negociação. Mas tem esse ponto, né, Bonassi, que você comentou assim, vai realmente só ser cobrado ali pela utilização, né? Tanto Utilização. pelo usuário, mas pelo serviço. Então, poxa, eu estou falando muito aqui dessa parte do DRS, né, da Detection and Response, tá? Esse é o serviço que está sendo usado. Se eu não estou usando aqui a parte, por exemplo, de orquestração, ou a parte aqui de verificação da identidade, né? Eu estou tendo você não vai pagar por Vai isso. pagar. Agora, não, poxa, quero começar a utilizar, tenho a necessidade de fazer um onboard mais sofisticado,
fazer uma validação de selfie antes do Pix. Aí você começa a utilizar isso. Mas tem esse modelo de utilizar os créditos, como se fosse um pré-pago aí de celular, para poder realmente consumir o que você está utilizando aí com o passar do tempo. Isso, e um dos pontos bons, né, da solução é, como ela é modular, né, vários módulos, que nem o Claudio começou, só estou usando da parte de detecção e resposta ali, prevenção a fraudes. Mas não estou usando orquestrador, não estou usando a parte de verificação, não estou usando a parte de acesso de identidade, né, de login, né, que a gente tem também. Mas assim, no modelo de consumo, o legal é você poder, às vezes, falar assim: olha, eu comprei, Bonassa, 10 mil, um exemplo, tá? 10 mil créditos, 100 mil créditos, tá? Disso, o valor é X. E estou usando parte de detecção e resposta. A plataforma está aberta ali, mas eu só usei 70 mil desses 100 mil que eu comprei. Posso usar esses 30 mil para a parte de orquestração, autenticação? Pode. É uma coisa legal. Então, isso você tem um benefício muito grande. Por isso que a unificação e a convergência da solução de CIAM, com prevenção a fraudes, com verificação, com todos os pontos de autenticação ali, traz muito benefício para o cliente, muito mesmo. Tá? E a gente está disposto aí a poder desenhar junto, a quatro mãos, com os clientes, para poder justamente ter o melhor resultado em conjunto. Tá? Eu não sei como é que Show, está show o de tempo bola. aí, tá bom o bate-papo, mas eu queria só trazer um último ponto aí, Abraão. Não sei se vale a pena, então só deixar para o Vamos. pessoal, talvez, aí um convite para baixar depois um relatório que a gente lançou na semana passada aí, que eu acho bem interessante, tá? Pode complementar aí também o que a gente viu agora, que eu acho legal. É uma análise que a gente fez aqui com o nosso time de research, tá olhando o que tem aí de novas ameaças na Dark Web, tá? E como que GenAI, principalmente, aí tem influenciado esses novos tipos de ataque. E aí ele traz não só esse insight, mas também recomendações, tá? Então fica aí o convite para o pessoal também baixar o relatório e dar uma olhada. Tem outros pontos ali que não é exatamente só Dark Web, você vê que é tão fácil aí quando tu vê um vídeo no YouTube ali para aprender como é que bypassa um deepfake, faz um deepfake, informações que você consegue para fazer um credential stuff que você pega via Telegram e assim por diante, tá? Então, mas tem pontos mais interessantes aí também no relatório. Tá? Então, vou deixar o convite aí para baixar enquanto a gente conversa com os outros pontos. Show de bola. Bom, é o que você falou, o papo tá bom, né? Tá interessante, mas a gente vai chegando aqui né, na fase final aí. Eu acho importante esse relatório aí que você está compartilhando com o pessoal. E é importante também passar alguns avisos aqui, tá, gente? O webinar ele foi gravado, então a gente vai disponibilizar, né, para os participantes depois. Se alguém tiver, né, dificuldade aí em abrir o QR Code aqui para ter acesso ao relatório, avisa que a gente compartilha, né, o link direto com vocês, tá? Eu deixei no chat ali também, para quem tiver, né, um tempinho aí para responder o nosso survey, e a gente vai fazer também, né, o sorteio lá do Lego, que a gente combinou aí durante o webinar. Geralmente os sorteios, né, assim que acaba, a gente vê, né, as pessoas que participaram lá, faz o sorteio, e na sequência é informado por e-mail ali, né, para todos os participantes, quem foi Tem que o participar, sortudo né? aí. Tem que participar do Tem que survey, né? participar, tem que participar. Faz aí, faz aí. Tem que Ah, isso é participar. legal, o prêmio é bom. Não, e é bacana. Esses Legos aí, para quem vai montar com o filho aí, com a família, é É, uma experiência bem legal. Mas acho que no mais é isso, pessoal. Queria, né, agradecer aqui o Bonasso, o Cláudio, né, pelo tempo disponibilizado, pela experiência compartilhada, e falar um pouquinho mais sobre fraude, né, porque é um tema bem abrangente, e às vezes parece ser, sabe, rocket science, né, que a gente fala, algo assim, quase que impossível de você prevenir uma fraude em alguns aspectos, mas tem sim alguns caminhos aqui, tem boas práticas de mercado, né, tem toda uma aliança aqui, né, de processo, tecnologia e pessoas que a gente, né, consegue endereçar ali e ajudar vocês, e a Transmit lidera, né, esse mercado aí. E eu acho que a mensagem mais importante aqui, pelo menos, né, do meu lado, que eu queria deixar, e eu vou deixar o Bonassi e o Claudio concluir também, mas é justamente essa visão aqui de como hoje, né, eu vi algum termo aí na internet, alguém falando que antigamente, né, a gente tinha os perímetros ali, a gente, né, tinha vulnerabilidade dentro do perímetro, e hoje o perímetro virou identidade, a identidade, né, o perímetro é onde essas pessoas estão, e identidade virou a nova vulnerabilidade. Essa que é a grande verdade, né? Então, essa proteção da identidade dos clientes de vocês não vai só na linha de cyber, né, vai na linha de um investimento de um negócio sólido realmente, né, onde você vai conseguir prover ali um benefício maior para o teu negócio,
de forma segura, porque hoje no mercado segurança vende também, né? Se eu sou um cliente final, eu busco, né, me associar a um banco, eu busco me associar a organizações que eu sei que prezam, né, por segurança, que eu vou me manter seguro ali, porque eu acho que nada pior do que você ter os seus dados vazados ou informações pessoais suas que você não queria, né, que ninguém soubesse, você se sente violado, né? E quando a gente quebra a confiança, isso em relacionamento, né, da vida, isso se aplica para qualquer outro aspecto, você tem um dano muito grande ali na tua marca, no teu negócio, né? É difícil reaver tudo isso. Então, acho que a maior, né, mensagem desse web, né, é a importância, né, do conceito do CIAM, que a gente tem falado, e como que isso, né, unificado ali a todo esse onboard que a gente falou, a toda essa análise, como que a gente consegue prevenir fraudes, né, nessa camada aí digital de forma geral, tá? Então, queria agradecer a todos vocês que ficaram conosco aqui até o final. Passar a palavra aí para o Bonassi e para o Cláudio também, para a gente ir para o encerramento. Então, rapidamente só, a fraude é silenciosa também, às vezes os clientes não percebem, tá? E às vezes eu falo assim: tenho todas as ferramentas aqui, tô tranquilo, não tô tendo fraude. Não, tá tendo fraude, tá? É muito silencioso. Às vezes, quando a gente vai ver que realmente teve a fraude, ela já estava ocorrendo há 6 meses atrás, 1 ano atrás. É muito silencioso. E os atacantes, eles não descansam, tá? Enquanto a gente está descansando, às vezes eles estão trabalhando, né? Eles estão usando inteligência artificial para fazer invasão. Eles estão usando o ChatGPT do mal para poder invadir e burlar e fraudar, tá? E como eu falei, né? Violência ao patrimônio, a pessoa está diminuindo. Está tendo violência onde? Golpes digitais, virtualmente. A gente não percebe. E isso está tendo muita ocorrência. Então a gente está aqui para ajudar. A gente sabe que a gente tem muitas ferramentas, muitas coisas, porém, de que forma usar ela efetivamente? De que forma usar ela realmente para proteção, né? Então a gente está disponível, a Transmit é uma empresa, né? O Cláudio comentou um pouquinho, mas mais de 10 anos aí na área. A gente tem um histórico muito grande dos nossos fundadores, do Mickey e do Rakesh, realmente na área de segurança, um background muito grande, desde 2000, né? O Mickey foi um dos idealizadores do AF da Imperva, tá? E depois ele vendeu a empresa, botou um dinheirinho no bolso, né? E começou a pensar em como montar uma outra empresa. E você imagina, né? Um dinheirinho pouco que ele pôs no bolso, montou outras empresas, tá? E assim, e realmente tem um conhecimento muito grande. E a gente vê isso. O pessoal de Israel nem se fala em segurança, né? O pessoal é bom, bom demais, né? Mas assim, a gente tem uma gama de engenheiros muito interessante que trabalha no bastidor lá, olhando esses golpes, essas fraudes globais que têm ocorrido, todos os modelos de fraude, né, para justamente ajudar os clientes. Então a gente está disponível para ajudar vocês, tá? Qualquer momento aí, só chamar a gente aí, chamar a Netcom, e a gente está junto para apoiar, tá? Cláudio. É isso aí, acho que não, do meu lado também acho que tá bom. É isso, fico à disposição também, tá, pessoal, para uma conversa pontual, entender em qualquer cenário, novos padrões de fraude que vocês estão enfrentando, entender e ver como é que a gente pode apoiar, tá? Agradeço mesmo e fico à disposição. Maravilha. Show de bola, pessoal. Muito obrigado a Obrigado. todos vocês aí que ficaram com a gente. Boa semana a todos Faça aí. o survey, não esqueça, hein? Senão não ganha o prêmio. Boa. Tá bom? Até a próxima, gente. Até mais. Um Valeu. abraço.